Olá, tem tempo que eu não faço um vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo não comentando particularidades da personalidade, mas sim mais um que vai dar base para os fundamentos da consulta, onde eu convenço vocês que vocês vivem em corpos com personalidade própria e que a única forma de resolver os seus problemas pessoais, conjugais, familiares ou coisa parecida é perceber que da mesma forma que vocês são almas que vivem em corpos problemáticos, os outros também. E diferente do que a psicologia tradicional trabalha, que eles falam que você tem que se revoltar contra o que está guardado no inconsciente como mágoa ou rancor, você tem que se responsabilizar por isso. Eu provo que você não precisa responsabilizar, porque isso são manias e gostos do ego, do corpo, que recebeu a personalidade pelo mapa. E se você se afastar dessa responsabilidade, você consegue acordar o discernimento que é da alma, e aí sim vai conseguir administrar a vida. Mas hoje eu não vou falar muito de mim e das minhas ideias. Hoje eu vou falar de alguém muito mais importante, que foi um divisor de água na psicologia, que bem ou mal fala ou falou de alguma forma o que eu vento hoje. Então vamos lá. O Freud, o grande pai da psicologia, ele ditou que o corpo humano nasce cru e adquire personalidade pelo decorrer da vida. E por conta disso, a psicologia tem que tratar o ego para o ego se curar. Como se isso fosse fácil. Por que não é fácil? Se o ego tem virtudes e defeitos e precisa de equilíbrio, como é que um lado vai derrubar o outro? É meio complicado acreditar num negócio desse. Sempre vai haver recaídas. Já comentei em outros vídeos que eu conheço alguns psicólogos que são psicólogos, porque são de dar recaídas e continuam dando recaídas. Bom, então, diferente do mentor, diferente do professor, diferente de quem iniciou, o tal de Jung desdisse o que o Freud determinou como certo e falou que não, a personalidade não nasce do nada, ela nasce de vários arquétipos que tem em 12 os arquétipos principais. Bom, então, sem falar de astrologia, ele falou que 12 arquétipos, que são semelhantes aos 12 signos, daria início aos gostos e manias da personalidade do indivíduo. Bom, se politicamente não era correto na época, embora tudo acontecesse por baixo do pano na maçonaria, mas se não era correto falar em astrologia, influências cósmicas ou coisa parecida, então ele não falou. Ele falou em arquétipos, para não falar em si. Eu não sou um grande pesquisador, melhor, não sou nem pequeno pesquisador. Vocês sabem que o que eu aprendi com o que me foi mostrado pela vida por conta dos meus guias espirituais. Mas, ultimamente, através do YouTube, eu ouvi mais sobre o trabalho de Jung. E Jung, então, além desses 12 arquétipos que são semelhantes aos 12 signos, ele falou duas coisas que cabem perfeitamente com a astrologia psicológica, que eu estou aqui tentando ensinar para vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele chega, ele fala assim: você não é o que faz,
mas o que se deixa fazer. Bom, Freud falou que começava do zero, ele falou que não começava do zero, e colocou dentro do mesmo indivíduo dois agentes. Um faz e o outro é o que deixa fazer. Então você não é a consequência do que fez, mas sim a consequência do que deixou a personalidade do corpo fazer. Interessante isso, né? O corpo não é responsável, porque ele foi criado para isso. Ele ganhou personalidade com o mapa. Ele não tem como não repetir as suas manias, gostos e vontades. Então ele não é responsável. Responsável foi quem o criou, a divindade, através do cosmos. Mas quem tem que administrar a vida? Quem tem que administrar com as virtudes do ego os defeitos que ele cria? A alma que está lá dentro, que tem discernimento. O ego não tem discernimento, a alma tem. Então, aí é a definição do que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é dado ao ego, que foi feito para repetir manias, gostos, intrigas e hábitos. Hábitos, eu vou entrar no segundo, na outra coisa que o Jung falou, que tem a ver com os hábitos. O ego, sem você perceber, ele adquire não sei quantos hábitos e ficam repetindo esses hábitos. Por mais que esses hábitos, às vezes, apareçam em recaídas, não sejam diários. Mas ele se repete pela vida. Então, conclusão. Repetir hábitos, você pode fazer aquela comparação com um piloto automático do avião. O piloto não precisa dirigir, ele clica ali no botão, piloto automático, vai repetindo hábitos de levar o avião com a certa altura, com a certa pressão, com a certa não sei o que, com não sei o que lá, até a hora do pouso, onde ele vai ter que dirigir. Então você tem que dirigir o tempo inteiro a vida. Por quê? Porque se o hábito do corpo é criar intriga na família, intriga no amor, intriga com os filhos, intriga no trabalho, intriga não sei o que, intriga consigo mesmo, é deixar, transbordar a consequência dos transtornos de comportamento, pânico, esquizofrenia, borderline, ansiedade, os vícios, as dificuldades de raciocínio, tudo isso está ali no mapa. Que culpa você tem nessa vida? Nenhuma, porque você não criou. Quem criou foi o mapa. Mas você tem culpa? Tem. Culpa do que trouxe das vidas passadas e por conta disso foi colocada num corpo para resolver os problemas que ficou em vidas passadas. Escolhido pelo pessoal lá de cima. Bom, então vamos lá. Jung, não sou eu, que sou um Zé Ninguém. Jung, que tem nome e fama, deixou claro que o corpo cria a base através de arquétipos, que são semelhantes aos signos, para a personalidade. E ele disse que você não é responsável pelo que faz, mas sim pelo que se deixa fazer. Se você não se importa e deixa o corpo agir, você não usou do livre-arbítrio para administrar a vida, e quando a morte chegar, você será, a sua consciência irá lhe julgar e você terá que dar conta disso aí de alguma forma. Não vamos entrar nesse mérito nesse vídeo, já falei sobre isso nos vídeos passados. Bom, e por fim, uma outra coisa importante que ele falou um monte de coisa importante, mas eu guardei só esses três: o arquétipo, o faz, o deixa fazer e o tal do significado. Ele chega e fala, para você conseguir romper a barreira do piloto automático, você precisa ter significado,
que o tempo inteiro, nos meus trabalhos, eu falo que é a finalidade da vida. Significado ou finalidade é a mesma coisa. Então você tem que ter finalidade ou significado para não esquecer diariamente que é obrigado ou faz sentido ser obrigado a administrar a vida com o discernimento que é da alma. Porque o ego não foi feito para se curar, o ego não foi criado para se curar, o ego não foi criado para se modificar, o ego não foi criado para deixar de se amar em alguma parte. Ele faz cara feia, mas gosta, tanto gosta que repete. Então, qual é o significado? O significado é a finalidade da vida. A finalidade da vida é a hora da morte. Que hoje em dia ninguém morre com 80 anos, morre com 90 anos, mas no passado morria em média de 30, 40, 50, dependendo do milênio. Meu avô morreu com 60 anos, morreu velho. Morreu quando eu tinha, por volta de 1960, 1970. Naquela época se morria com 60 anos, hoje se morre com 90 anos. E aí? Ninguém tem mais medo da morte, ninguém lembra da morte porque um parente não morreu, ninguém lembra que você vai ser julgado com a morte e deixa o piloto automático levar a vida e o ego se repetindo e te levando para o buraco. Agora, se você lembra que a finalidade da vida é a hora da morte, que a sua consciência vai te julgar, aí você desliga o piloto automático. Por que você vai repetir uma intriga familiar? Por que você vai repetir uma intriga conjugal? Por que você vai repetir uma intriga de trabalho? Por que você vai se deixar se diminuir por conta de um transtorno? Vai tomar remédio para ficar dopado e não viver a vida que lhe foi dada para resolver? Então, hoje eu levantei esse assunto. Jung e o livre-arbítrio. Jung, politicamente correto, conhecido como místico, politicamente correto, como não estava na maçonaria, falou em arquétipos, para não falar de signos. Jung, politicamente correto, falou em você faz ou você deixa fazer, para não falar de corpo e alma. Jung, politicamente correto, para não falar de morte e vida, ou vida após a morte, fala que você tem que ter significado para desligar o piloto automático. Então você vindo à consulta, recebendo o texto de até 7 páginas, que você vai ler regularmente depois da consulta, para lembrar da consulta, e o texto descreve o seu ego e as consequências dele, aí você encontra o tal do autoconhecimento, que não é o autoconhecimento que o ego te ilude que você está conseguindo alcançar. Por que eu digo que o ego te ilude? Desde quando o ego não se conhece, ele te ilude que você está conhecendo um pouquinho para se orgulhar das virtudes que são dele. E acaba se orgulhando das virtudes e falando mal de quem não tem. Acaba se distanciando de quem você precisa dar a mão. Acaba se distanciando da empatia, que é o terceiro pilar de se resolver. É o amor, o perdão e a empatia. Pronto, você resolveu os problemas que você deixou em vidas passadas nessa. Então, autoconhecimento é uma armadilha do ego. Essa palavra é uma armadilha do ego, porque feita por ele, se ele não quer modificar, qual a diferença? Ele não quer modificar, ele está te iludindo, ele vai recair quantas vezes quiser pela vida, porque o piloto automático chama o hábito ruim de tempos em tempos. Serve para quê?
Para nada. Mas se você lê quem é o ego e as consequências dele e fica um passo à frente, aí você tem como desligar o piloto automático, porque alguma coisa acende a luzinha e fala assim, opa, esse avião vai cair. Então, com o texto, lendo regularmente, criando novos hábitos de combate às intrigas do ego, você consegue subjugar o ego. Palavra interessante, né? Subjugar, tirar a força e evoluir a alma. Sem você subjugar o ego, sem você romper os hábitos negativos, a sua alma ganhou nada. Ok? Então, acho que eu dei o recado. E não gostando do que eu disse, dê o like, comente, compartilhe, divulgue. Aquelas coisas de sempre, sininho, não sei o que, não sei o que lá. E bota aí nos comentários qualquer pergunta que queira fazer. Ok? Abraço.